Personalize seu painel do Live Producer. Perigo. O que é isso? Tá. Hum, poxa, massa. Bom, tô aqui no Facebook hoje para a gente conversar sobre a responsabilidade de Bolsonaro diante dessa pandemia e da falta de vacinas e etc. Isso porque tem gente que ainda acha que ele não tem culpa, que é culpa da governadora, ou que é culpa dos prefeitos, que não tem a vacina, ou que as coisas estão fechadas e etc, né? E aí eu quero te dizer que, na verdade, as coisas estão precisando fechar hoje, né? Elas estão, como estão, batendo recordes aí de mortes diárias. Eu acho que hoje foi mais de 3.800 mortes, mais um recorde. É o único recorde que a gente tem batido ultimamente. E esse recorde de mortes tem tudo a ver com a relação com o executivo. Eu vou te mostrar por que isso. Não sou eu que estou falando, isso não é uma coisa que eu inventei da cabeça ou eu tirei do nada. Tipo, eu vou te mostrar aqui várias fontes de notícias que dá para você juntar as peças do quebra-cabeça e chegar à sua própria conclusão. Mas é importante fazer um paralelo, por exemplo, com campanhas de vacina que já aconteceram antigamente, né? Onde mais de 80 milhões de pessoas por dia foram vacinadas. Num dia, na verdade, num único dia. Isso era um recorde que a gente batia. Enquanto hoje a gente batia recorde de morte, muito tempo atrás a gente bateu recorde de vacinação, né? E não tão atrás assim. É isso porque a gente tem um sistema único de saúde que foi pensado justamente para casos como esse. E que poderiam ser muito bem usados a nosso favor nesse momento. Aí você vai dizer, mas não tem vacina. Como é que a gente vai ter um plano de vacinação se não tem vacina? E não tem vacina justamente porque a gente nunca. Um plano de vacinação nunca foi uma possibilidade, né? O governo do executivo, ele sempre negou a pandemia e ele sempre negou as vacinas. Ele comentava, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, ele comentava em sua página do Facebook que não compraria a vacina. Ele dizia isso ipsilíteris. E essa é uma prova mais do que suficiente para mostrar que ele não ligava para isso. Já chamou de gripezinha, já disse que não podia fazer nada, disse que não era coveiro para ficar falando de mortes, etc. E nunca tomou uma atitude em relação a isso, né? Então ficou ao léu. Hoje, que algumas vacinas estão aparecendo por aí, até mesmo hoje, a forma de vacinar varia de cidade para cidade, porque falta um plano de imunização. Então você tem cidades aí que está imunizando, por exemplo, fisioterapeutas de clínicas ali com menos de 30 anos de idade, né? Enquanto idosos estão enfrentando filas, idosos de até 70 anos estão enfrentando filas para conseguir sua vacina. Tipo assim, tem algo errado aí, né? Tem algo errado. E o que está faltando é justamente isso, o que está errado é justamente isso, é que não tem um plano. É que não existe uma forma que foi criada, uma metodologia para essa vacinação. Até a própria intubação varia de hospital para hospital. Avalie. Desculpa, é que eu estava dando uma olhada se estava tudo bem. Até a dose, até a intubação varia de hospital para hospital. Avalie, portanto, é, a vacinação, né? E aí você tem bizarrices, como eu acabei de falar, né? Como, por exemplo, profissionais de educação física sendo vacinados. Não estou dizendo que não merece ser vacinado, estou dizendo que deveria ter vacina para eles também, mas nesse momento os idosos deveriam estar sendo a prioridade. Então a gente tem profissionais, pessoas jovens sendo vacinadas em alguns cantos, enquanto em outros falta vacina para idosos. Eu não consigo achar que isso é a forma certa de lidar com as coisas. E aí você vai dizer, poxa, Samuel, já que o erro é de cidade em cidade, você fala um pouquinho d'água.
Já que o erro é de cidade, então a culpa não é do prefeito, a culpa não é do governo estadual. E eu vou dizer que se esses prefeitos e esses governadores tivessem uma cartilha nacional para seguir, as coisas não seriam assim. As coisas estão assim justamente porque eles precisam montar um comitê científico, emitir alguns pareceres, alguns decretos para tomar alguma atitude. E é claro que a atitude vai ser diferente porque as realidades são diferentes e até mesmo a realidade política desses prefeitos são diferentes, né? Então tem prefeito que é mais liberal, ele vai deixar todo mundo sair na rua. Tem prefeito que quer o comércio acima da saúde, né? E tem prefeito que não. Tem prefeito que ele é mais social. Tem prefeito que ele vai querer, na verdade, que as pessoas fiquem em casa e vai fazer de tudo para tentar distribuir ali uma cesta básica, por exemplo. Então, até isso depende da forma com que as pessoas vão ser tratadas. Eu tenho pena de quem é tratado por prefeito liberal que acha que o mercado se sobressai acima das vidas, né? Então, existe também a questão daquele conto em que as coisas não podem parar porque senão as pessoas vão morrer de fome, né? Então, assim, vocês têm que exigir, na verdade, é que as autoridades locais, nacionais e tudo mais, elas distribuam cestas básicas, elas aprovem esses auxílios emergenciais, sabe? Para que dê essa base para que consiga existir um lockdown. O lockdown é necessário e vocês vão ver por que é necessário, entendeu? Não adianta você deixar tudo aberto e tudo mais, porque vai estar sempre pegando e vai dar um espaço aí, criar um ambiente fértil para criar mutações desse vírus. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, né? Eu vi falar justamente, vi criticar justamente a postura do governo Bolsonaro diante dessa pandemia, né? Como se não bastasse negar. Eu acho que eu vou até chamar esse momento aqui de momento Terra Redonda, porque aqui é só para quem acredita realmente que a Terra é redonda de fato e, tipo, e acredita em ciência e em fatos, né? Não estou falando aqui de conspiração. Não é uma teoria da conspiração, como se o filho de Lula, alguma coisa. Estou falando aqui do que aconteceu. E por que que Bolsonaro pode ser chamado de genocida e por que que Bolsonaro. A gente está onde a gente está hoje nessa merda por causa de Bolsonaro. Quero que vocês olhem aqui comigo essa primeira manchete aqui, que vai dizer que o Brasil ignora 6 das 13 vacinas em avaliação para uso emergencial na OMS. Ora, percebam, existem essas vacinas começaram a ser produzidas ano passado, à medida que elas foram passando nos seus testes, nos seus ensaios. Essas vacinas elas foram começar a ser produzidas e no início da produção, os laboratórios que produziram as vacinas, elas deram prioridade aos governos, né, às entidades administrativas públicas. Elas não venderam isso de forma privada, para garantir justamente que as pessoas sejam vacinadas. E ó, o Brasil ser vacinado, as pessoas serem vacinadas é um interesse global, né? Porque afinal de contas a gente transita no mundo hoje com muita facilidade. Mas elas foram oferecidas, o fato é que elas foram oferecidas aqui no Brasil ano passado, e, por exemplo, em setembro, a gente vai chegar até lá, a gente teve aí a Oxford, a Pfizer, na verdade, né? Que é a mais eficiente que a gente tem hoje, inclusive contra a variante P1, a variante que surgiu em Manaus. Esses laboratórios chegou ao Executivo Federal, chegou ao presidente Jair Bolsonaro. Quando eu falo Executivo Federal, eu falo de Jair Bolsonaro e eu vou dar nome aos bois aqui. Então chegou ao presidente Jair Bolsonaro e o Jair Bolsonaro falou que não queria esses 47 milhões de doses porque era demais e talvez não fosse chegar nem a isso tudo de morte, então deixa para lá. Né? Então ele negou aí o que a gente poderia ter já nas primeiras remessas agora em janeiro, talvez em dezembro, 47 milhões de vacinas que a gente já poderia estar adiantando muito, correndo muito nesse cronograma. E aí você deve estar pensando aí, você que talvez seja apoiador de Bolsonaro, dizendo, não, se tem vacina hoje, então é por causa dele. Então, eu não estou falando disso, estou falando que tipo, deveria ter há muito tempo atrás, pouparia muito mais mortes, a gente não estaria batendo um recorde de 4 mil mortes por dia quase. É disso que eu estou falando, entendeu? E sobre o auxílio emergencial, retornando àquele ponto em que eu toquei, que está sendo renovado por R$ 150, cara, quem é que sobrevive com R$ 150? Esse é o cara que falava do Bolsa Família, né? Esse é o cara que falava que o Bolsa Família, o cara, o cara tá fazendo auxílio emergencial de 150 pila, que não dá para nada, que não dá para nada. E a oposição, incrível, né? A oposição
tentando fazer com que as coisas continuem por R$ 600. Qual seria o modus operandi certo das coisas? O modus operandi correto seria que essas pessoas, que na verdade a gente conseguisse esse auxílio de R$ 600 e depois a gente visse como ficava a economia, para que essas pessoas consigam ficar em casa e baixar essas taxas de infecção. Só se baixa a taxa de infecção, gente, não tem tratamento preventivo, não tem remédio que cure ou que previna, a prevenção é ficar em casa, não tem para onde correr. Sabe? E agora o foda é que a gente não tem a base para ficar em casa, eu entendo isso, mas aí você tem que exigir isso do próprio presidente, que tenta negar o auxílio emergencial, que te nega a vacina, sabe? E que ainda tenta lavar as mãos disso, botar a culpa nos governadores e nos prefeitos, entendeu? Então não é como se a gente estivesse pedindo para o governo bancar a gente para sempre, não. Tipo, como eles fazem com filhas de militares, né? As filhas de militares, o governo banca elas para sempre. A gente não está pedindo para ser uma filha de militar. A gente não quer ser uma filha de militar. Ninguém mexe na pensão delas. A gente não quer isso, uma pensão vitalícia. A gente não quer esse mimo que eles têm. A gente só quer o suficiente para a gente conseguir sobreviver durante a pandemia, entendeu? E isso deve ser cobrado. Isso deve ser cobrado, entendeu? Isso deve ser cobrado. Mas continuando o que a gente estava falando, né, só para fazer esse paralelo com a questão da filha, dos filhos dos militares, né, as bichinhas, tadinhas. Dessas 6 vacinas aí, 13, né? Ou dessas 13 vacinas, 6 foram deixadas para lá. Só para fazer um resumo, só para você ter ideia, o que aconteceu? A Coronavac, o governo recusou a compra da Coronavac muito tempo atrás, dizendo que não ia comprar a vacina chinesa. Ele disse: não, vacina chinesa eu tô fora, não tô nem aí, não vou comprar nem a pau. Ele disse categoricamente em todas as páginas: não vou comprar a vacina chinesa, tá ok? Depois a Oxford. A Oxford a gente tem hoje circulando aqui no Brasil, porque a Fiocruz foi quem fez o acordo. Foi a Fiocruz que fez o acordo, não foi o governo federal. E a gente, o COVAX Facility, que é o consórcio, né, da OMS, o Ernesto Araújo, eu vou mostrar aqui a notícia para vocês, ele não quis, né, recusou a compra do consórcio. Então já é a terceira vacina que o governo deixa para lá, deixa passar. Aí tem a Sputnik V, que a Sputnik V é o mais bizarro de todo, que é a vacina russa. A Sputnik V, o governo, ele recusou a Sputnik V por pressão dos Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos chegou aqui e falou, tipo, não compra, não compra. E Jair Bolsonaro batendo continência para essa bandeira, né? O que ele fez? Ele não comprou a Sputnik V. Então nós não temos a Sputnik V circulando aqui no Brasil, porque os Estados Unidos dizem que não é para ter. A Pfizer, como eu já falei, que é a mais eficiente até hoje, que está circulando no mercado, a gente ignorou em setembro do ano passado 47 milhões de doses. A gente não, né? Jair Bolsonaro ignorou a Pfizer em setembro do ano passado. E a Janssen, Jair Bolsonaro só veio comprar agora, em março, nesse mês, né? Mês passado, na verdade. Hoje é dia 1º de abril. Ah, pode crer, meia-noite já. Mas é isso. Compraram somente nesse mês. Então, assim, quando eles falam, tipo, porque não tem vacina, não tem como comprar vacina. Cara, passaram aí pelo menos 7 oportunidades de compra que o Brasil teve. E todas elas foram deixadas de lado porque o presidente não quis, tá? E ó, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Como para só pra vocês verem como não sei o que eu tô dizendo. Tô trazendo aqui de vários meios de comunicação, tá? Eu trouxe para vocês ali da UOL, né? Onde vai explicar que Bolsonaro ignorou 6 dessas 13 vacinas. E depois a gente tem aqui, ó, o governo federal ignora propostas de compra da vacina da Pfizer. Em entrevista com a Veja, barará, barará, barará. Isso aqui já é a Veja, daí vocês verem que ele ignorou, como eu tinha falado, em setembro, essa compra da Pfizer, dessa vacina, que já deveria estar circulando aqui faz muito tempo, está em um grau de sucesso gigantesco nos Estados Unidos, a gente já tem uma queda lá de mais de 56% do nível de internação. A gente tem aqui, os Estados Unidos pressionou o Brasil a não comprar Sputnik V, aponta documento do governo Trump. Isso aí foi o que eu te falei, eles já influenciaram para que o Brasil não comprasse a Sputnik V. A Sputnik V hoje está sendo articulada, por incrível que pareça, entre o chanceler da Rússia e Luiz Inácio Lula da Silva. Então veja bem, o Lula ele tem feito muito mais pela vacinação no Brasil sem ser presidente
do que o próprio presidente. O nosso presidente agora está preocupado em saudar a ditadura, entendeu? E não em vacinar pessoas. E é tão louco esse tesão dele por ditadura que ele vive criticando a ditadura da Venezuela. Ele fala, não, ditadura, 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 ditadura. E quando a ditadura aqui no Brasil ele exalta. Não, aqui a ditadura é o quê? Aqui a ditadura foi incrível, a saudosa ditadura foi totalmente necessária. Assim, o cara não é nem coerente. Não sei nem como é que as pessoas conseguem entender um sujeito que não consegue nem ser coerente na própria fala. Nem, enfim, o cara é simplesmente deve doer pro bolsonarista baixar o pau em Dilma, porque a Dilma fala errado e ter que passar pano, sabe, para um jumento desse tipo. Não tem outro adjetivo. Desculpa. Para mim, na verdade, bolsonarista ele é um eufemismo para pessoa burra, de verdade, assim, que apoia um burro. Não tem para onde correr. Ache ruim quem quiser. Isso aí é um fato. E voltando ao nosso assunto, só para a gente encerrar, porque a gente já está em 16 minutos de live, a gente tem aqui essa matéria da Malu Gaspar. Eu adoro a Malu Gaspar. A Malu Gaspar ela é da revista Piauí. Participava antigamente de um podcast que eu adorava, que era o Foro de Teresina. Procurem sobre isso. E ela tem uma matéria aqui irada, que ela vai falar como o Bolsonaro agiu nos bastidores públicos para boicotar a nossa vacinação, né? O Bolsonaro sempre acreditou na imunidade de rebanho. Tá vendo que isso não tá dando certo. A imunidade de rebanho tá fudendo a gente em banda, né? Eu mesmo perdi minha avó semana retrasada. Então, assim, ela vai falar para mais ver por que isso vai acontecer e vai se debruçar aí sobre o caso da Coronavac e da vacina de Oxford, tá? Nessa matéria específica aí. Para além disso, como eu disse para vocês, aqui na revista Época, eu trouxe para vocês aqui o título da matéria que vai falar, vai te mostrar que o Ernesto Araújo ele não queria que o Brasil assinasse esse acordo da COVAX Facility, como eu falei, esse consórcio, queria deixar a gente de fora. O Ernesto Araújo era subordinado ao Jair Bolsonaro, né? O Ernesto Araújo ele fazia tudo que o Jair Bolsonaro mandava. Ele tentou até não usar máscara em Israel e levou um puxão de orelha. Então, assim, se ele chegou lá com a ideia dizendo assim, não, não vou assinar isso aqui, não quero assinar isso aqui, ele foi muito bem treinado, ele foi muito bem direcionado para tomar essa atitude. Então, não achem que foi uma decisão isolada dele e tudo mais. Isso ali é um alinhamento com o governo. Tá? Os senhores Celeste e os ministros são alinhados com o governo. Não adianta falar que Bolsonaro está sozinho, que é mentira, porque quem nomeia essas porra é ele. Dizer assim, não, o Bolsonaro tá sozinho hoje, o Bolsonaro, coitado, o bichinho tá lá, não consegue governar. Mentira do caralho, descabida. Ele falou que ia cortar pela metade o número de ministérios. A gente tem 22 ministérios. 22 ministérios falando. E cada um desses 22 ministérios, cada um dessas pastas, foi criada por ele e nomeada por ele. Então não venha me dizer que Bolsonaro tá sozinho, porque quem escolhe a porra dos ministros é ele, e justamente para criar a base de um governo governável. Então, o que está acontecendo é alinhamento com o governo, não é desalinhamento com o governo. Não está rolando isso, não. Tá? Isso é uma mentira que te conta, ele tá só porque ele não sei o que. Mentira, ele nomeia a galera que faz o que ele quer, e essa galera está direcionada a fazer o que ele quer. Ponto final. Sabe? Essa de tirar o corpo fora já não cola mais. É bom dar o nome aos bois agora. E para a gente concluir, a gente tem aqui, no que eu trouxe, uma coisa muito interessante para você ver como ele gosta de lavar as mãos. Hoje, a Tribuna do Norte publicou essa imagem aqui, essa notícia aqui, na verdade, que diz assim, o Rio Grande do Norte tem o melhor fevereiro em 10 anos, né? A nossa governadora, Fátima Bezerra, ela trouxe, no meio de uma crise sanitária, né, e herdando aí um estado bem complicado, bem quebrado, ela conseguiu lidar e ajustar as folhas de pagamento do estado no meio de uma crise sanitária, de todos os seus funcionários, né, conseguiu quitar as dívidas do estado e ainda assim gerar emprego no meio de uma pandemia. E aí o legal é que a gente tem o melhor fevereiro do Rio Grande do Norte em 10 anos. Em 10 anos, e quem aparece na capa da reportagem é Paulo Guedes. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia do Tribuna do Norte. O Tribuna do Norte, quando é para falar mal, assim, vai decretar, o decreto do Estado vai ser renovado, vai gerar, tipo, 25 trilhões de déficits em comércio, que eu acho bizarro, né? Que eles quando vão noticiar esses decretos, eles não focam em, tipo assim, o decreto de lockdown vai, na verdade, salvar 10 vidas, 15 vidas. Eles declaram,
ah, não, isso aqui vai, o decreto vai, na verdade, custar 1 bilhão para o comércio. Tipo assim, não é como se fosse a vida a prioridade, é realmente o capital, de fato. Mas enfim, então como a coisa é boa, né? O trabalho de Fátima está sendo reconhecido, mas a foto que eles colocam é de Paulo Guedes. Então, tipo assim, uma forçação de barra do caralho. Esses caras ainda têm coragem de falar que a mídia é contra eles. Esses caras têm coragem de falar que, tipo assim, ah, porra, a mídia me fode, a mídia tá falando mal de mim, mas tenta ser Fátima. A foto dela devia estar aqui. O Rio Grande do Norte tem o melhor fevereiro de 10 anos por causa da Fátima, entendeu? E isso é que é foda. E isso desmotiva pra caralho, entendeu? Isso desmotiva pra caralho. Pra finalizar, isso é tão louco como as atitudes de lockdown podem ser beneficiárias, né? Que olha só isso aqui. Após o lockdown, Araraquara não tem mortes por Covid em dia recorde do estado. E o mais legal é que ele não vai falar aqui quem é o prefeito, qual o partido desse prefeito. Ele só vai falar assim: Araraquara não tem mortes por Covid. Araraquara, para quem não sabe, é o interior do estado de São Paulo. Então, lá em São Paulo, que é o maior escola litoral do Brasil e talvez a maior densidade demográfica que a gente tem, né? E aí, Araraquara é bem simples. Eles simplesmente fecharam tudo, sabe? E todos os comércios atuaram, todo mundo, e nada funcionava. Decretaram lockdown fudido, depois dos leitos estarem ocupados. E aí, eles escolheram esses resultados. Então, assim, para quem tá dizendo assim, ó, lockdown não funciona, ficar em casa não funciona, fechar comércio não funciona. Resultado, lockdown. Ou a cidade não quebrou, os leitos de UTI, as ocupações caíram em mais de 70%, passaram dias sem registrar mortes, como você está vendo aí. Qual a cidade do Brasil que pode se dar o luxo de dizer que não registrou mortes no último ano? Qual cidade do Brasil pode se dar esse luxo? Araraquara pode, porque fechou o comércio, acabou com o transporte público, acabou, tipo assim, tudo mesmo. Foi comércio, transporte público, órgãos públicos também, tudo que estava sobre o alcance do prefeito foi feito para que fechasse a cidade e culminasse nisso aí. Talvez a única cidade do Brasil que pode se dar o luxo de dizer que não teve mortes por causa do lockdown. Então não precisa ir na Nova Zelândia, que também deu certo, já está tendo um show por causa do lockdown, né? É só ir aqui em Araraquara, em São Paulo, para ver que deu certo, né? E é importante, como eu estou dando nome aos bois, né? Quando eu estou falando mal, por exemplo, do Jair Bolsonaro, que ele é responsável por a gente estar na merda que a gente está e pode ser chamado de genocida, claro. É importante dar nome também a esse prefeito de Araraquara. E qual partido você acha que é esse prefeito de Araraquara? E aí a gente finaliza hoje essa live. Eu tento não ser petista chato, cara. Eu tento não ser de esquerda, eu tento não ser mais velho. O prefeito dessa cidade se chama Edinho Silva, né? Edson Antônio da Silva, mas é conhecido como Edinho Silva. E ele é do PT. Ele é do PT. E contra todos os todo o empresariado e toda a pressão que existe, ele simplesmente decidiu que ia abrir, que ia decretar o lockdown e que ia manter tudo fechado mesmo em prol da saúde da população e está colhendo os respectivos frutos. Acontece que Edinho hoje já registra mais de não sei quantos BOs aí, porque ele todo dia ele é ameaçado de morte. Né? Ele, provavelmente pelos bolsonaristas que ficam puto com o sucesso do lockdown, porque não deve ter um case de sucesso, porque pode ser que isso inspire outras pessoas a tomarem atitudes mais drásticas, né? Bom, a boa notícia que eu tenho que dar, na verdade, a má notícia que eu tenho que dar para você, eu posso dar para você, que mora aqui em Natal, é que não se preocupe, aqui em Natal a gente não vai ter lockdown, porque o nosso prefeito, ele é um negacionista do caralho e nunca vai decretar, tipo assim, foda-se, se tiver um doente levando o mercado nas costas, ele quer que a gente esteja gerando capital. Ele não quer saber de quantas mortes a gente teve hoje, ou se cloroquina faz mal ou não faz, ele quer que a gente soque vermectina no rabo e continue trabalhando. É isso que ele quer. Então não se preocupe que lockdown vai passar longe de Natal, se esse é o seu medo, tá? Mas eu espero muito
que a experiência de Edinho Silva, do PT, lá de Araraquara, inspire outras cidades, principalmente dos interiores, a fecharem suas portas, a produzirem barreiras sanitárias para conseguir baixar o número de leitos, tá? Eu espero que Fátima continue tentando criar um ambiente fértil para esses tipos de atitude, tá? Isso é importante. Da mesma forma que esses filhos da puta podem decretar a nossa morte em serviço do comércio, que eles possam também decretar a nossa vida em serviço do próximo. E é com isso que eu encerro essa live de hoje. Se esse vídeo aqui não consegue te convencer que Bolsonaro é genocida e que Bolsonaro, que a gente não tem vacina hoje por causa dele, tipo assim, é porque você não faz parte desse bate-papo. Simplesmente assim. Vai ser isso mesmo. Esse bate-papo vai se chamar A Terra é Redonda. E se para você nada do que eu falei aqui faz sentido, é porque provavelmente você está morando na Terra plana. E provavelmente na borda da Terra plana, sabe? E, gente, a dica que eu dou é que se você está na borda da Terra plana, avante. Vai para cima, vai para frente, vai dar tudo certo, tá? Dá um passo a mais, dá um passo na frente, tá bom? Porque aqui vai se descobrir se é plana mesmo. Então é isso, a gente se vê na próxima. Obrigado por quem assistiu. E eu acho massa esse bate-papo desse tipo. Comenta aí se deu tudo certo. Vou publicar isso aqui em outras redes sociais. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.